tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita. Chame Ele mais uma vez. Vem habitar, Senhor. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado nesse lugar. Nós queremos tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixonar e me transformar. Nos faz apaixonar mais por Ti. Transforma e muda os nossos corações.
Jesus. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, me apaixona e me transforma. Tua glória, sim, tua glória, Senhor, e me transforma. Oh Senhor, nós queremos ser achados de Ti, Senhor. Nós queremos ser transformados, Senhor. Ah, Deus, através, Senhor, da Tua presença, Pai. Deus, a Tua palavra nos mostra, Senhor, homens e mulheres, Pai. A Tua palavra nos mostra, Senhor, homens e mulheres que se achegaram a Ti, Senhor, e tiveram as suas vidas totalmente transformadas, Pai, em todos os aspectos. Oh Jesus, nós queremos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Nós queremos nos achegar a Ti, Pai. Nós queremos Te conhecer, Senhor, Te conhecer mais e mais. Te conhecer, Senhor, não apenas de ouvir falar, Senhor, mas de estar contigo, Senhor. Nós queremos Te ver, nós queremos Te tocar, Senhor. Oh, se esse é o desejo do Teu coração, meu amado, então eu quero Te convidar nessa hora, você a fechar os Teus olhos. Feche os Teus olhos aí na sua casa, você com sua família, e comece a clamar pela presença dEle. Fala que você quer conhecê-lo, não simplesmente de ouvir falar, não apenas de relatos, mas de vivência, de intimidade, de ter experiências contigo, Senhor. Nós queremos, Pai. Oh Jesus. Aleluia. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outra além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outra além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou
estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Aleluia, Senhor. É nosso desejo, Senhor. Nosso prazer está em Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós queremos sim, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos Te conhecer, Senhor. Não de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor. Oh, não chorecando, não agaçou. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, quero acordar pela manhã, Senhor, ouvindo a Tua voz. Oh, Espírito de Deus, toma-nos, 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 Santo, Santo, Santo. Tua presença nos enche de amor. Oh, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo. E a Tua presença me enche de amor. E a Tua presença me enche de amor. Quero Te ver, quero Te ver, oh, quero Te ver, quero Te ver, oh, e a Tua presença me enche de amor. E a Tua presença me enche de amor. Quero Te ver, quero Te ver, oh, quero Te ver, oh, vem, quero Te ver. Quando estou em Teu jardim, eu encontro meu descanso.
jardim encontro. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo. E eu te amo, meu Senhor. E eu te amo. E eu te amo, meu Senhor. E a tua presença, e a tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Quero te ver, quero te ver, oh, oh, oh. Quero te ver, quero te ver. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo. Eu te amo, meu Senhor. E eu te amo. E eu te amo, meu Senhor. Se você ama o Senhor, declare isso nessa noite. E eu te amo. Eu te amo, E eu te amo, meu Senhor. Mais uma vez. E eu te amo. eu te amo, Eu te amo, meu Senhor. E eu te amo. Eu te amo, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a ti, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos mais que tudo, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, ei, Senhor. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa força, tu és a nossa fortaleza. Oh, tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és suficiente nas nossas vidas, Senhor. A tua presença nos preenche, Senhor. A tua presença nos preenche, Senhor. Oh, nós queremos adorar o teu nome, bendizer o teu nome. Oh, Ramanashuriandaralabalabas. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Presença, Senhor. Presença. Santo, santo, santo.
Glória a Deus, aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que bom poder louvar ao Senhor. Que bom podermos exaltar a Deus. Ele tem nos dado essa oportunidade nessa noite para juntos, podermos exaltá-lo, juntos podermos adorar o Senhor. E isso é tremendo, isso é bom, isso é gratificante. Nós vamos dar continuidade, irmãos, nessa noite. Nós estamos falando sobre os dons, Nessas quartas-feiras, nós iniciamos, uma série de estudos falando sobre os dons do Espírito. E nós já falamos aqui sobre a palavra de sabedoria, falamos sobre a palavra de conhecimento, e hoje nós vamos falar sobre o dom de discernimento. Amém? Esses três dons, eles estão ligados no campo da revelação. Entendendo que nós falamos nas 2 quartas passadas sobre o dom de conhecimento e o dom de sabedoria. O dom de sabedoria é uma ação sempre acompanhada de um conselho. É uma revelação sempre acompanhada de um conselho, de uma direção do que deve ser feito, como se deve agir. Essa é a palavra de sabedoria. Falamos sobre a palavra de conhecimento, que ela vem para nos revelar, ela vem para nos mostrar com relação ao anúncio, ou daquilo que já aconteceu, ou o que vai acontecer. Essa é a palavra de conhecimento, tem esse objetivo de nos revelar o que já aconteceu ou o que vai acontecer. E hoje nós vamos aqui encerrar esse bloco que fala sobre esses dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento, o dom do discernimento. E se der tempo, nós já vamos entrar aí no bloco do que diz respeito aos dons de poder. Amém? E aí, os dons de poder, nós vamos ver se conseguimos falar aqui sobre a fé nessa noite. Amém? Mas vamos aqui, já abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Tenho lido esse texto sempre nas quartas-feiras, não quero deixar de ler novamente. 1 Coríntios 12, versículo 8, 1 Coríntios 12, 8. Olha o que diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, do mesmo Espírito, dons de cura, e a outro, a operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. A um, a variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuídas como lhes apraz a cada um individualmente. Então nós estamos usando esse texto, irmãos, como base para nós entendermos aí sobre os dons, sobre a operação dos dons. Falamos sobre um pouco, obrigado, Bruninha. Falamos um pouco sobre a igreja de Corinto, que receberam dons, diversidade de dons na igreja, mas Paulo, ele teve que advertir a igreja de Corinto concernente a manifestação desse dom, como
usar esse dom, né? E Paulo bateu firme com eles concernente à questão da decência, da ordem e do amor. Decência, ordem e amor. O Espírito Santo, irmãos, ele é organizado. O Espírito Santo, ele é amoroso. Então, o Espírito Santo nunca vai usar alguém para fugir da decência, para fugir da ordem e para fugir do amor. Então, por isso, nesse momento, nós vamos aqui tentar entender juntos o que a palavra diz sobre o discernimento de espírito. Amém? Então, pegue a sua caneta aí, pegue o seu papel. Vamos lá. Vamos compreender. Primeira coisa, irmão, discernimento de espírito não tem nada a ver com julgar pessoas ou procurar defeitos em outros. Não é isso. O Espírito Santo jamais vai te usar para julgar alguém. O Espírito Santo jamais vai te usar para buscar defeitos em pessoas. Não é isso. Mas, assim, o Espírito Santo, irmãos, ele vai nos instruir, ele vai nos revelar se esse homem ou essa mulher está de fato tendo uma inspiração divina, se de fato o Espírito Santo está usando ela. Então, diante disso, dessa revelação que Deus quer nos dar com o discernimento de espírito, nós precisamos compreender que, primeiro, existe aí, dentro dessa classe de espírito, vamos compreender 3 situações aqui de espírito. Primeiro, é o Espírito de Deus, amém? Compreenda isso, existe o Espírito de Deus, existe os espíritos enganadores e o espírito humano. Vamos lá, recapitulando: Espírito de Deus, espíritos enganadores e espírito dos homens. O Espírito de Deus é aquele que vai nos trazer a revelação, sempre fluindo do Espírito. O Espírito Santo sempre vai nos auxiliar nessa circunstância de nos trazer essa revelação, esse discernimento. Os espíritos enganadores, irmãos, eles vão atuar dentro do engano. Como, pastor? Muito simples. Os espíritos enganadores, eles sempre vão operar fora da verdade, fora da palavra de Deus. Eles sempre vão estar atuando fora da palavra de Deus. Espíritos enganadores, irmãos, muitas vezes, eles têm até aparência de certo. Eles até têm aparência de estarem corretos, parece que são piedosos, mas não é. Então nós temos que ter esse discernimento. E só, aleluia, somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode aí nos dar discernimento. E o espírito humano, irmãos, é o nosso próprio espírito. Às vezes nós temos assim um pressentimento, Deus está falando algo, mas talvez não foi Deus, talvez apenas você se emocionou naquele momento, talvez você quis transmitir algo e isso não era de Deus, mas você não tem intenção nenhuma de enganar alguém. Mas existe essa condição do espírito do homem, existe os espíritos enganadores e existe o Espírito de Deus. Então pega primeiro essas 3 classes aí dentro dessa questão do discernimento e nós vamos entrar aqui, vamos andar e você vai entender essa questão do Espírito de Deus, espíritos enganadores e o Espírito do homem. Vai ficar claro para você nessa noite. Amém? Como perceber a diferença, irmãos? Como perceber a diferença entre espíritos enganadores e o espírito do homem e o espírito de Deus? Só tem uma forma de você perceber a diferença. É através do dom de discernimento de espírito. Não tem como você saber ou enxergar essa operação, se ela está sendo no espírito, se ela está sendo no espírito humano somente, ou se há algum espírito enganador por trás aí, o maligno operando. Só temos como saber e distinguir essa diferença quando
nós obtivermos esse dom do discernimento. Então, o dom do discernimento serve para quê? Para que você tenha, aleluia, discernimento, visão aberta quanto à operação ali, seja de uma profecia, seja de uma palavra ministrada, seja de uma revelação. O Espírito Santo, ele vai trazer para você esse discernimento. Então, observe que é muito importante, irmão, nós termos esse dom. Então, busque, a palavra diz, para nós buscarmos com zelo os dons, mas, sobretudo, o dom do discernimento. Por que a palavra, irmãos, nos dá essa ênfase sobre o dom do discernimento? Porque, com toda certeza, a partir do dom do discernimento, nós vamos estar livres, e compreenda, nós vamos estar livres e atentos quanto a qualquer tipo de engano. Você vai compreender isso quando eu começar a dar os versículos aqui de exemplo. Tá certo? Vamos lá. A ação desse dom. Você que está anotando, anota aí. 1. A ação desse dom. Capacidade para determinar se o profeta está pregando, falando ou não pelo Espírito. Então, esse dom, irmãos, ele vai me dar uma capacidade, amém, para que eu possa o quê? Determinar no Espírito se ele está falando ou profetizando algo que de fato é do Espírito. Então, a primeira operação desse dom é isso, tá certo? Vai me dar uma capacidade. Pronto, ouvir ali o que foi profetizado, ouvir o que foi anunciado, quer seja dentro dessa palavra de sabedoria, ou dentro da palavra de discernimento, ou qualquer outra operação de dom, o Espírito Santo vai me dar uma capacidade de discernir se essa palavra é de Deus ou se ela não é de Deus. Então compreenda, irmãos, eu nunca entro no âmbito de julgar o profeta, mas eu vou sim observar e avaliar a profecia. Eu vou sim observar e avaliar a palavra que está sendo ministrada. Por quê? Porque Deus me deu discernimento. Então, se Deus me deu discernimento, se Deus te deu discernimento, compreenda esse ambiente, tá certo? E entenda isso. Então, capacidade para determinar se o profeta está falando ou não pelo Espírito. Tá certo? 2, você que está anotando aí, 2. Enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Como é isso, pastor? É assim, irmãos. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir a um ambiente. Que ambiente? O ambiente da verdade. Então, se você está num ambiente da verdade, qualquer coisa que chegar como engano, logo ela é identificada. Por quê? Porque você está cercado pela verdade. Então, os seus olhos, a sua visão, ela é aberta concernente a isso. Então, Deus, ele começa a te dar discernimento. E agora, irmãos, você consegue aí, como eu coloquei aí, você consegue enxergar tudo. Ali, Deus leva você em cada circunstância que está sendo dita, em cada circunstância que está sendo profetizada. Ele vai abrindo a tua mente. Eu estou dando esse pano de fundo e já nós vamos para os exemplos bíblicos. Tá bom? 3. Eu estou falando bem devagarzinho, tá? Porque tem pessoa que diz que o pastor fala rápido, eu não consigo anotar. Então estou falando bem devagar para você anotar aí na sua casa. Tá bom? Vamos lá. 3. A operação do dom de discernimento, ela pode ser examinada a partir de provas. Irmãos, não é simplesmente assim, eu acho. Não, não é isso. Não é uma questão de achar, é uma questão de que isso precisa estar embasado em provas.
Existem dois tipos de forma que nós vamos ver aqui, dois tipos de provas. Como eu vou entender, como eu vou ter o discernimento, se isso é espiritual, se isso é carnal, se isso é um espírito enganador, se isso é um espírito do homem, se de fato é o Espírito de Deus falando na boca de alguém. Como que eu vou entender isso? Presta atenção, vamos abrir a Bíblia agora. Abra sua Bíblia em 1 João. Vamos tentar entender isso junto agora. 1 João capítulo 4, desculpa. 1 João 4. Nós vamos ver aí do versículo 1. A primeira prova que faz com que nós venhamos ter discernimento se é de fato um dom, se o Espírito está operando na boca de alguém de fato, irmãos, é a doutrina. A doutrina. Preste atenção. Deixa eu te explicar antes de nós lermos aqui. A doutrina, irmãos, não é o que o homem diz, mas a doutrina é o que está escrito. Aonde, pastor? Na Bíblia. A doutrina não é o que eu acho. A doutrina, por exemplo, vamos dizer aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Doutrina é usar calça ou usar saia, usar brinco ou não usar brinco, cortar cabelo ou não, usar maquiagem ou não. Eu quero que você compreenda, isso não é doutrina, amém? Isso são usos e costumes. Então cada igreja aí tem sua forma de uso e de costume. Pastor, qual está certa, qual está errada? Eu não quero entrar nesse lugar de certo ou errado. Eu quero te dizer algo, você que está me assistindo. Se você está numa igreja que tem usos e costumes diferentes de outras, eu digo a você que você obedeça a voz pastoral e compreenda que você está nesse ambiente. Então você deve honra e obediência a esse pastor, a essa igreja. Então é isso que você precisa entender. Agora, isso não é doutrina, isso é uso e costume. Doutrina, irmãos, é isso aqui, ó. Doutrina é Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. Então, a primeira coisa que vai aí nos dar prova, se é de fato, que vai nos trazer o discernimento, se é de fato, está ligado à doutrina. Vamos ler aí. 1 João 4, vamos ler do 1 ao 6. Olha o que diz. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Olha aí, como nós vamos reconhecer o Espírito de Deus? Versículo 2, olha aí. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Vamos lá, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 5. Eles são mundanos, por isso falam com quem pertencem ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. E assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eita, manto, presta atenção. Olha só, irmão. Qual a característica desse espírito enganador? Ele é mundano. Ele fala das coisas da carne, ele fala das coisas do mundo, e o mundo compreende ele. Agora, nós somos de Deus. Então nós ouvimos a voz de Deus e compreendemos a Deus. Compreendemos aquilo que Ele está dizendo. Compreendemos o que Ele está nos falando. Esse espírito enganador, irmãos, ele não confessa Jesus. Que de fato esse espírito é o quê? Uma operação do anticristo.
Ele aí está dizendo. Agora, como que eu vou identificar isso, pastor? Através da doutrina. A doutrina, a palavra está dizendo para nós uma coisa, irmãos. O espírito enganador, ou essa ação maligna do homem e do espírito enganador, ela sempre vai conduzir a um ambiente mundano, não aquilo que Deus ele tem para nós. Olha o versículo 3 aí comigo de novo, 1 João 4,3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. O contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Opa, então ele está dizendo que nós temos vencido e vamos vencer os falsos profetas. Como? Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, como eu venço o falso profeta? Como eu venço, meu irmão, aí a falsa profecia? Como eu venço o espírito enganador? Presta atenção, eu venço com a ação do Espírito, eu venço com a ação de Deus. Como, pastor? Tendo o dom de discernimento, tá certo? Então você vai conseguir vencer isso. Como eu identifico, pastor? Através da doutrina, meu irmão. Que doutrina? A palavra de Deus. Ela vai revelar para nós quem é e quem não é. Através dessa voz de obediência. Tá certo? Os espíritos aí, falsos profetas, espíritos enganadores. Versículo 5. Eles são mundanos, por isso falam com quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Então é assim, ó. O mundo, que é o sistema, não são pessoas, compreenda isso, é um sistema que vive no pecado, ele se alinha com essa voz de engano, e eles vivem como se isso fosse uma verdade, mas como o Espírito Santo nos dá o discernimento, aquilo que nós precisamos compreender, aquilo que nós precisamos entender é a voz de Deus. Então você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. A voz de Deus para nós está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Pastor, você crê que Deus fala fora da Bíblia? Não, eu não creio que Deus fala fora da Bíblia. Ele usa a Bíblia para falar conosco. Mas pastor, e os profetas? Exatamente, tudo aquilo que o profeta profetizar precisa ter uma base bíblica. Amém? Compreenda isso. Toda profecia ela tem que ter uma base bíblica. Então, não existe profecia fora da Bíblia. Mesmo o eis que eu te digo, pastor, isso, o eis que te digo precisa ter uma base bíblica. Porque se não tiver uma base bíblica, a palavra de Deus é muito clara. O apóstolo Paulo diz, sejamos anátema. O que significa que seja anátema? Que isso seja o quê? Maldito. Amém? Então, busque esse discernimento. Uma outra forma, temos a doutrina e agora vamos ver a questão prática. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 7. Olha só essa questão prática aí, do discernimento de espírito. Mateus capítulo 7, vamos lá. Versículo 15. Mateus 7,15, olha o que diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim, sendo toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, nós temos nos profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio,
E em teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declarei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, olha aí, irmãos, a palavra está nos trazendo uma questão prática. Como ter discernimento de espírito? Através dos frutos. Então, você conhece a árvore pelos frutos. E ele está dizendo, uma árvore boa, ela tem que produzir bons frutos. Uma árvore ruim, ela produz frutos ruins. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos e nem uma árvore ruim produzir bons frutos. Nós a conheceremos dessa forma, pelos frutos. Então, diante daquilo que é profetizado, diante daquilo que é anunciado, irmãos, são os frutos dessa pessoa que profetiza, que ensina, que está usando o dom de alguma forma. São os frutos dessa pessoa que vai dizer se de fato ela é de Deus ou não. Compreenda isso. Porque olha o texto embaixo, que ele está dizendo: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Mas peraí, irmãos, não basta dizer que é no nome de Deus. Precisa ser dele. Precisa vir dele. Não basta só dizer Deus está falando, não. Ele precisa de fato estar falando. Então nós vemos aqui que tem uma classe de homens que está dizendo que profetizou, mas Deus está dizendo que não os conhece. Por quê, irmãos? Porque ou eles estão operando dentro daquela classificação que eu te falei, ó, espírito de Deus, espíritos enganadores, espírito de homens. Ou esse homem que Deus está dizendo não vos conheço, ou ele está sendo usado por espíritos enganadores, ou ele está falando simplesmente por ele mesmo, pela ação humana. Então compreenda isso. Isso é muito perigoso. Eu achar que vou falar o que Deus diz quando Ele não diz. Eu posso estar sendo usado pelo espírito enganador, ou seja meu mesmo, um espírito humano querendo falar. Então, meu irmão, não queira falar aquilo que Deus não disse. Por favor, você corre um sério risco de, naquele dia, ouvir de Deus: eu não te conheço. Esses homens profetizaram, eles curaram, eles expulsaram o demônio. Ou seja, irmãos, eles operaram no dom aí de profecia, porém estavam usando de engano. Eles operaram aí na ação de cura, porém Deus não fez menção disso. Deus nem quis saber disso. Então, assim, busque o dom de discernimento. Nós vimos aqui a questão da doutrina, tá certo? E estamos vendo agora na questão prática. Qual é a questão da doutrina? A operação do anticristo. O mundo se entrelaça com esse engano e quer colocar isso como sendo verdade. Mas dentro da doutrina a palavra diz o quê? Que aqueles que são de Deus compreendem a voz de Deus. Entendem Deus. Ou seja, você está discernindo. Opa, isso é Deus. Oh, não, aquilo não é Deus, esse negócio está estranho. Há um discernimento sendo trazido, aí o Espírito Santo está te dando um dom. E você está aí agora compreendendo, você está discernindo. Dentro de uma questão prática, você vai observar o que, irmãos? Os frutos. Essa manifestação, tá certo? Então, vamos ter esse entendimento. Vamos compreender isso. A operação do dom. Vamos ver mais alguma coisa aqui dentro dessa operação do dom. No que diz respeito, abre a sua Bíblia em João aí, vamos ver agora. Vamos ler uma série de versículos aqui, para a gente compreender algo. João capítulo 1, versículo 47. Ah não, pega do 43 logo. João 43, João 1, 43, olha o que diz. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia, quando encontrou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei,
e a respeito de quem também escreveram os profetas: Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. Olha só o discernimento operando através da vida de Jesus. Jesus chama alguns discípulos, chama Filipe. Filipe vai lá, chama mais aí alguém, chama Natanael. E aí, quando Natanael está vindo, Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um israelita no qual não há falsidade. O que foi isso, irmão? Jesus discerniu de uma forma, só no olhar, o espírito que operava na vida de Natanael. Era um espírito que? De verdade. Um espírito que não havia o que? Falsidade. Jesus diz: olha, eis aí um verdadeiro israelita. Sabe o que acontece, irmão? Quando você tem o discernimento, Deus te mostra exatamente quem é a pessoa que está do seu lado. Deus te mostra exatamente quem é a pessoa que está com você, quem é a pessoa que está vindo na sua direção. Deus abre a sua visão no que diz respeito a essa questão exterior, e Ele te aprofunda mais ainda no que diz respeito ao caráter de um homem. Olha que interessante. O Espírito, o dom de discernimento vai trazer a nós, tanto no que diz respeito ao caráter de um homem, mas também vai nos mostrar se há algum tipo de engano ou falsidade nesse homem. É interessante isso. É algo que nós precisamos buscar. Jesus disse para ele: olha, eu te vi antes de te chamarem. Meu irmão, aqui está tendo uma operação, tanto da questão aonde Jesus houve essa revelação da palavra ali de sabedoria. Aqui nós podemos perceber 3 dons operando só nesse texto: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e dom de discernimento. Uai, por quê, pastor? Ele anuncia o que ele já tinha visto, ou seja, a palavra de conhecimento, anunciar o que já aconteceu. Não, eu já tinha te visto. Agora, ele diz, revela o caráter desse homem, tá certo? Discernimento. E ele diz o futuro: olha, você ainda verá coisas maiores do que essa. Ou seja, 3 dons estão operando aí na vida de Jesus, tá certo? Revelação. Compreendeu isso? Pegou isso? Vamos mais um texto aí, João capítulo 2. Olha aí, João capítulo 2, versículo 25. Olha o que diz: e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Isso fala sobre a índole humana. Não precisava ninguém falar para Jesus quem era fulano, quem era ciclano, quem era beltrano. Não, Jesus, ele sabe exatamente quem é cada um de nós. Ele conhece a nossa índole, irmão. Ele sabe a nossa natureza. Ele sabe se há verdade, se há engano, se há falsidade em nós, se nós estamos falando ou não a verdade. Ele sabe de tudo isso. O Espírito, o dom do discernimento, ele tem o poder para realizar isso em nós também. Ah, pastor, então quer dizer que o dom de discernimento faz com que eu não seja enganado? É isso mesmo. Exatamente isso. Você não será enganado. Entende por que tem que se procurar com zelo o dom do discernimento, irmãos? Por que hoje há no meio cristão tantas palavras mentirosas? Porque há
tantas igrejas, irmãos, pregando um evangelho que não é bíblico? Porque há tantas igrejas pregando uma palavra que não condiz com a verdade bíblica? E porque há uma multidão de pessoas seguindo esse tipo de palavra, simplesmente porque, irmãos, não estão buscando o dom do discernimento. Então preste atenção, a partir de hoje, eu e você, vamos procurar com zelo o dom do discernimento. Vamos clamar a Deus por esse dom. Eu profetizo isso na sua casa, na sua família, que você alcance o dom do discernimento. Para quê, pastor? Para que você não seja enganado, meu irmão. Agora, compreenda isso. Para que serve o dom do discernimento? Para que servem os dons? Vamos recapitular. Edificação da igreja, amém? Aperfeiçoamento dos santos e ganho de novos convertidos. Vou repetir: aperfeiçoamento da igreja, edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos e ganho de novos convertidos. Amém? Porque com a verdade nós edificamos a igreja, aperfeiçoamos os santos e vamos ganhar pessoas para Jesus. Agora, irmão, sem discernir, talvez nós vamos conseguir amontoar um monte de gente dentro dessa igreja aqui, dessa casa, né? Mas será que naquele dia nós vamos ouvir vinde bendito do meu Pai? Ou vamos ouvir eu não te conheço? Irmão, não sei você, mas eu quero ouvir vinde bendito do meu Pai. Eu quero ouvir isso. Se você quer ouvir isso aí, então diga a verdade e procure discernir aquilo que é a verdade. Busque em Deus esse dom. Tá certo? 2 Reis, vamos ver mais aqui. Nós vamos agora só ler versículo para fundamentar isso na Bíblia. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Essa história aqui é top, viu, irmão? O Geazim, você já deve ter lembrado aí como foi Geazim. Presta atenção. Olha aí. 2 Reis 5:20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazim, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: o meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida, partiu Geazim às pressas com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo e indagou: o que houve? Está tudo bem? Ao que Geazim respondeu prontamente: sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te que dê-lhes um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala. Diante do que Naamã respondeu generosamente: aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazim para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas. Era peso, hein, irmão? 70 quilos de prata. Meu Deus! Com as 2 mudas de roupas finas, e entregou tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazim, transportando as sacolas. Eita, meu Deus! Assim que Geazim chegou à colina onde Eliseu morava, tomou a sacola das mãos dos servos de Naamã e os guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem e eles partiram. Em seguida, entrou e apresentou-se ao seu servo, ao seu senhor Eliseu. Meu Deus! E este lhe indagou: de onde vem, Geazim? Ao que lhe replicou: teu servo não foi a parte alguma. No entanto, Eliseu lhe afirmou: porventura não fui contigo em espírito? Quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro, certamente este não era o momento para receber-te prata em roupa, tampouco para cobiçares olivas.
vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre. E assim, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. Irmão, que tristeza. O que aconteceu, pastor? Simples assim. Eliseu curou um homem chamado Naamã. O homem deu 7 mergulhos lá no Rio Jordão, você já conhece a história. E esse homem queria presentear Eliseu de toda forma. Eliseu não aceitou nada, não era para aceitar nada, despediu o homem. Aí Geazi achou-se muito esperto, não vou atrás desse homem. Chegou lá, enganou o homem, disse: o meu senhor disse isso, isso, aquilo. Quando de fato, irmãos, Eliseu não tinha dito nada. Geazi está dentro de uma operação de engano. Presta atenção, irmãos. Geazi usa do seu engano para enganar Naamã. Ele vem com os presentes e agora ele usa de engano para enganar quem? Eliseu. Meu amigo, só que é o seguinte: Naamã não tinha discernimento, mas Eliseu tinha. Eliseu, irmão, ele tinha discernimento. E o que aconteceu? Eliseu disse a ele: de onde você vem, Geazi? E aí Geazi diz: não, eu não fui a lugar nenhum. Só que Eliseu disse para ele o que, irmãos? Acaso não fui eu contigo em espírito? Quando aquele homem retorna com sua carruagem. Irmãos, Geazi quebrou a cara, hein? Por quê? Eliseu tinha o dom de discernimento de espírito. Ele não conseguiu enganar o profeta Eliseu. Agora, irmãos, todo pecado, ele tem o seu salário. Todo pecado, ele tem a sua colheita. Geazi, irmãos, ele colheu na hora o resultado daquela operação de engano. Ele ficou leproso. A doença que estava sobre Naamã, que era a lepra, agora passa para Geazi. O que eu quero que você entenda? Ninguém pode enganar o homem e a mulher de Deus que tem o dom do discernimento de espírito. Então busque isso. Compreenda isso agora. Vamos a mais um exemplo aqui. Atos. Essa também é top. Você deve lembrar. Ananias e Safira. Essa também é top. Atos capítulo 5. Versículo 3. Pega logo do 1. Atos 5, 1. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele teve parte do dinheiro da venda para si. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa, ela levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo contigo, porventura, não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra a Deus. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Meu irmão, presta atenção nisso. Ananias e Safira venderam um terreno porque outras pessoas tinham vendido e ofertaram na casa de Deus. Eles não queriam ficar por baixo, foram lá vender o terreno também. Não, vamos lá ofertar também. Só que eles omitiram parte do dinheiro. Ananias reteve parte do dinheiro e foi entregar algo mentindo sobre o valor. Aí o apóstolo diz algo interessante. Olha, você não está mentindo a homem, mas sim a Deus.
Ananias não pôde enganar. Irmãos, o apóstolo Pedro naquele momento, Ananias não pôde enganar. Por quê? O apóstolo Pedro tinha o que, irmãos? Dom de discernimento de espírito. Você está compreendendo isso? Eu estou sendo bem enfático nisso. O dom, a importância do dom do discernimento de espírito. Buscai com zelo todos os dons, mas, sobretudo, buscai o dom do discernimento de espírito. Para quê, pastor? Para você não ser enganado, meu irmão. Para que você compreenda tudo que está acontecendo à sua volta, diante daquilo que o Espírito Santo vai te revelar. Amém? Aí, o restante da história, não vou ler, mas vou citar. A mulher de Ananias também chega ali no templo. E ela também tenta enganar. E Pedro diz, olha, tá vendo esses homens? Acabaram de levar o seu esposo morto, porque ele tentou me enganar a Deus. Da mesma maneira acontecerá com você. A mulher também morreu e também foi carregada ali pelos homens. O que é isso? Discernimento de espírito. Tá certo? Eu estou falando sobre a operação do dom de discernimento de espírito. Vamos lá, ainda em Atos capítulo 8, versículo 23. Estou finalizando, tá bom? Atos 8, 23. Pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Pelos laços do pecado. Meu irmão, vamos ler aqui do início, só para você entender essa história. Deixa eu ver aqui, vou pegar do 14. Eu não gosto de botar as coisas pela metade, não. Olha aí o 14. Atos 8, 14. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes assim que desceram até eles, oraram para receber o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhe empunhavam as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Olha aí, observando Simão que o Espírito era concedido por meio de imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo dar-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Que loucura! Diante disso, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, desta tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Olha que loucura, irmão. O homem viu que as pessoas recebiam o Espírito pela imposição das mãos dos apóstolos. Um homem chamado Simão. Esse homem vai até os apóstolos e diz, olha, me dá também esse poder. E ofereceu dinheiro sobre aquilo que é um dom gratuito. Escute, irmão, todos os dons, eles são gratuitos. Isso não tem como pagar, irmão. Esse homem agora, ele decide o quê? Ele decide querer pagar. Então ele é o quê? Repreendido. Por quê? A intenção do coração dele era fazer o quê, irmãos? De fato, um comércio com esse dom. Então os apóstolos, irmãos, discerniram isso na hora. Por quê? Porque os apóstolos poderiam sim estender a mão sobre ele, irmãos, e ministrar esse dom sobre eles. Talvez até ele... Mas, quando eles têm o dom de discernimento e entendem que esse homem queria fazer um comércio, que o coração dele não estava voltado à obra de Deus, dentro do propósito de edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos e ganho de novos convertidos, então agora, irmãos, o que acontece? Esses irmãos
tiveram discernimento os apóstolos e oraram aí para que, olha, tiveram uma palavra de repreensão, que o teu dinheiro siga com a tua perdição. Então preste atenção, irmãos. O dom de discernimento vai fazer com que nós venhamos entender aquilo que Deus está falando, mas também vai nos revelar o caráter do homem. Amém? Busque isso. Em nome de Jesus. Vamos aqui para o último versículo e nós vamos encerrar hoje. Atos 16. Atos 16, 16. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos. Ou seja, irmão, ela era uma espécie de adivinha, tá? Ela tinha aí um demônio que fazia ela adivinhar as coisas. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigiu-se ao Espírito e o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Olha um espírito enganador. Essa menina seguiu ali o apóstolo por alguns dias. Eles estavam indo orar. Essa palavra está revelando isso. Eles estavam indo para o lugar de oração. Vamos trazer aqui. Nós estávamos indo lá para o monte. E de repente aparece alguém insistindo com isso. Esses homens são homens de Deus. Estão anunciando a palavra de Deus. Uau! Essa mulher está revelando algo tremendo. Mas só que não era uma revelação de Deus. Não era um Espírito de Deus que estava operando através dessa mulher. Era o que, irmãos? Era um espírito enganador. Este espírito adivinhava algumas coisas. E isso fazia com que os seus senhores, irmãos, os seus senhores obtivessem o que, pastor? Lucro. Lucro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Os dons é para obter lucro? Ah, não é. Sabe por que não é? Porque lá no início, em uma das quartas, que eu já não lembro qual, mas na primeira, nós falamos que os dons são o quê? Para quê? Aperfeiçoamento dos santos, edificação da igreja e ganho de novos convertidos. Você ouviu lucro em alguma dessas questões? Não. Se essa mulher estava usando de adivinhações para obter lucro, ela não estava operando de forma alguma no espírito. Ela poderia estar operando na carne, e porque ela deu vazão na carne, com certeza o demônio tomou ela. Porque o diabo só entra onde a porta aberta, irmão. Então preste atenção, deixa eu dizer algo e vou encerrar com isso. Toda operação maligna de espírito enganador antes parte de uma porta que você abre em uma operação da carne, no espírito humano. Você deixa de ouvir aquilo que Deus está dizendo para operar dentro do que você quer. Agora deixa eu dizer, operar dentro daquilo que você quer é vivenciar as obras da carne. E vivenciar obras da carne é dar lugar para o diabo. E uma vez dando lugar para o diabo, espíritos enganadores, irmãos, vai operar nessa pessoa. Então compreende? Mas o apóstolo dá uma palavra aqui de libertação. Em nome de Jesus, saia dela. E a menina foi liberta. Depois você já conhece a história. Os senhores ficaram bem bravos, né? Porque agora a menina não dava mais lucro. Mas ela foi liberta. Então ocorreu o que, irmãos? Edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos,
e o ganho de uma pessoa. Essa pessoa foi liberta. Amém? Então o dom operou e resolveu, edificou, aperfeiçoou e libertou. Amém? Então, irmãos, essa é aí a palavra sobre o dom de discernimento de espírito. Tá certo? Eu agradeço a sua paciência. E aí, você está aí comigo, que Deus te abençoe. Domingo nós estaremos aqui de novo. Sábado, Sábado às 20 horas. É 20 mesmo? Sábado às 20 horas. Vai ter aí o culto online dos jovens. Amém? Domingo às 18 horas. Culto de missões. Não se esqueça. Domingo às 18 horas. Culto de missões. Prepare a sua oferta missionária. Prepare a sua intercessão. Junte-se conosco. O evangelista Kleber vai estar aqui conosco, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Senhor, nós te louvamos. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós venhamos Senhor, prosperar nessa palavra. Que nós venhamos ter discernimento de espírito. Em nome de Jesus. Abençoa as famílias, os casamentos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.